Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa, antes de nós lermos o texto, contextualizá-los. Nós estamos pregando uma série de mensagens na vida de Davi. Você que está nos visitando, se porventura você tiver interesse, você pode entrar no canal da igreja no YouTube. É só de jogar 3IPB no YouTube, 3IPB Colatina. Você acha o nosso canal e lá você pode assistir as mensagens anteriores. Todos os domingos nós estamos olhando um pouco da vida de Davi. E Davi estava vivendo dias difíceis. Davi tinha sido perseguido por Saul. Davi tinha sido um homem que Deus o havia ungido para ser rei, mas ele não assumiu o trono logo assim que ele foi ungido. Ele, antes de ser ungido, ele era um anônimo. Nem o pai considerava ele com a perspectiva de ser o próximo rei. Ao ponto de quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, Davi não é colocado na lista. Mas depois que não tem mais nenhuma opção, Samuel diz, olha, não tem mais ninguém. E aí aparece Davi, manda chamar Davi. Davi é ungido o rei. Mas Davi não assume o trono. Davi vai primeiro tocar a harpa na corte de Saul e servir aquele rei. Depois Davi aparece de novo na história, lutando contra o grande Golias, quando ninguém queria lutar. E de repente, de anônimo, Davi passa a ser o grande herói de Israel. Mas isso gerou um ciúme doentio no coração de Saul. Saul era rei de Israel naquela época. Mas Saul já tinha tido o seu coração tomado pelo orgulho e pela desobediência ao Senhor, e Deus já tinha virado as costas para Saul. Mas Saul não queria largar o osso, como a gente gosta de dizer, não queria largar o trono. E Saul faz uma série de perseguição contra Davi. E Deus poupa a vida de Davi. E Deus coloca diante de Davi o próprio Saul numa situação constrangedora, numa situação de Saul estar totalmente frágil. E se Davi quisesse, Davi tirava a vida de Saul. Mas Deus estava testando a fidelidade de Davi. Davi diz, como cometeria eu tamanha maldade, levantaria a mão contra o ungido do Senhor. E Davi não faz isso, Davi não mata Saul. Mas Saul continua na cola de Davi o tempo todo. No último domingo nós vimos que Davi teve as suas fraquezas também. Teve um momento que faltou confiar. Como nós cantamos aqui, que Deus nos ensina a confiar, Davi deixou de confiar. Davi foi viver no meio dos filisteus, dizendo, eu vou dar um jeito de me manter vivo aqui. E Davi se meteu em tanta confusão. No meio disso, Davi se deparou com a situação de que sua família, a sua casa, e a casa daqueles que estavam com Davi tinha sido toda destruída, lá numa cidade chamada Ziclag. E única e exclusiva pela graça de Deus, Deus permitiu que Davi recuperasse tudo aquilo que tinha sido roubado dele, tudo aquilo que tinha sido levado dele. Suas esposas, seus filhos, seus bens, e os bens de todo um grupo que seguia Davi. Nesse momento, Davi já tem um grupo que segue ele, em torno de 600 soldados, os valentes de Davi. Outrora, gente que não valia muito. Mas no meio dessa jornada que eu resumi aqui, essas pessoas passaram a ser seguidoras de Davi. E Davi está mudando a vida delas. No meio dessa história toda narrada, Davi volta a Ziclag. Davi reconstrói aquilo que tinha sido destruído. E de repente brota no arraial um homem dos amalequitas, trazendo uma notícia. E a notícia é, Saul morreu. Saul tombou na batalha. Lembra quem é Saul? Saul é o inimigo de Davi, quem quer matar Davi. E agora? Como reagir quando a notícia é que tombou o grande inimigo da sua vida? Como você reagiria com isso? Vamos olhar como Davi reagiu com isso. Versículo 17. Diz assim, planteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem
as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Giboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto, angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Vamos orar? Deus, fale conosco nessa noite, alimente a nossa alma, nos quebrante através da Tua palavra e nos reconstrua, ó Deus, através da mesma palavra, por causa da obra de Jesus Cristo. Esta oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu espero que a leitura deste cântico, deste lamento, no meio desse contexto de notícia da morte do inimigo, possa, de certa forma, gerar em você uma perplexidade, dizer, eu não esperava que Davi fosse reagir desta forma. Aliás, as pessoas não esperavam mesmo. Saul tombou num combate com os filisteus. E nessa luta com os filisteus, o primeiro livro de Samuel descreve para nós, no finalzinho, que os filisteus estavam numa guerra tão intensa com Saul, e Saul estava já bem fraco, bem ferido, bem machucado. E Saul pediu que alguém tirasse a vida dele. E o cara disse, o escudeiro disse, eu não faço isso. E aí, no meio de tantas lutas e aflições, Saul se joga, e Saul tira a sua própria vida num campo de batalha. Ao ver a morte de Jonatas, ao ver a morte de soldados, ao ver que ele mesmo seria capturado, seria humilhado, então ele disse, eu quero te dar um fim nisso. E Saul tira a própria vida. Mas de repente chega lá nesse campo, alguém, um soldado, alguém dos amalequitas, e vê esta cena. E essa pessoa diz, ei, esse cara é Saul, esse é o inimigo de Davi. E sabe de uma coisa, eu posso levar vantagem com isso. E esse cara corre lá para Ziclag, e chega para Davi, conta para Davi, dizendo, Davi, morreu o Saul, tombou, Saul estava em guerra, e tantas coisas, e eu tirei a vida de Saul. E ele traz uma coroa, traz alguns elementos de guerra, e dizendo para Davi, está aqui Davi. Talvez ele esperasse que Davi o recompensasse, mas o texto diz para nós que Davi manda matar esse cara. E Davi diz, você vai morrer porque com a tua boca você disseste, matei o ungido do Senhor. Davi percebe nesse cara, e esse cara não fez isso, mas ele tentou levar vantagem, porque ele achava que Davi iria se alegrar com a morte do inimigo dele. Mas Davi compôs esse cântico de lamento, para nos ensinar como lidar com aqueles que nos perseguem, e como lidar quando Deus os pune. Não há dúvida nenhuma de que a morte de Saul foi uma punição do Senhor. Deus é quem retirou de Saul a sua capacidade de guerrear contra os filisteus. Mas Davi não está nessa questão. Davi não é daquele que vai cantar a música que diz que a minha vitória hoje tem sabor de mel, quando os inimigos verem eu na glória, ele vai ver e tal, não. Ele não é aquela pessoa vingativa. Davi, quando está diante desse quadro, Davi vai ensinar como lamentar em dias difíceis. E é isso que eu quero olhar com você. Eu quero olhar com você a importância deste lamento e o conteúdo deste lamento. É interessante que o versículo 17 diz para nós
que pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho. Davi chorou por saber que o rei de Israel morre daquele jeito. Davi determina no versículo 18, olha lá o versículo 18, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco. É o hino que ele vai compor, o nome é hino do arco. Mas ele quer que as pessoas aprendam. Ele não vai apenas cantar, ele vai escrever. Porque a questão aqui não é apenas aquele sentimento que às vezes a gente sente na questão da emoção. Davi quer deixar registrado, para que gerações futuras aprendam a lidar com o fracasso daqueles que a vida toda se levantaram contra nós. E o que é que Davi, então, vai escrever neste hino do arco, que deveria ser ensinado para as pessoas? Lembra, Davi sabe que ele será o próximo rei. Davi sabe que ele vai assentar no trono que outrora era de Saul. Será que Davi vai querer escrever um cântico que humilha Saul? Que diz, está vendo o que acontece com quem se levanta contra mim? Está vendo o que acontece com quem é inimigo da minha pessoa? Não é isso. Davi surpreende os seus ouvintes, surpreendeu a mim, talvez surpreende você também. Aliás, no decorrer da semana, ao compartilhar com uma pessoa que participa da liturgia do culto, com músicas e tudo mais, a pessoa disse assim, pastor, esse Davi era crente mesmo, hein? Ao compartilhar o texto, esse Davi era crente mesmo. Vamos ver então o conteúdo deste lamento? 3 lições para nós sobre o conteúdo deste lamento. Primeira lição é a preocupação com a glória de Deus. Você vê aqui claramente o quanto Davi amava a glória de Deus. Quando eu e você entendemos isso, que a coisa mais importante para nós é a glória de Deus, nós vamos ter que ser capazes de suprimir os desejos de vingança pessoal, para que a glória de Deus brilhe. Olha como Davi começa essa descrição no versículo 19. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Davi compreende que não é apenas um homem, Saul, que tombou. Não é apenas o inimigo dele que tombou. Não, Davi tem uma visão mais ampla. A vida não se resume a Davi. A vida se resume entre o povo de Deus e aqueles que não são do povo de Deus. E sabe o que aconteceu naquela batalha entre os filisteus? Não foi Saul que morreu, foi o rei de Israel que morreu. Foi o rei da nação do povo de Deus, e morreu na mão dos inimigos, morreu na mão de filisteus. Davi está dizendo, a glória de Israel morreu. Não apenas Saul, mas o filho de Saul, o segundo do reinado. É uma humilhação trágica para a nação de Israel. Naturalmente que Deus é soberano em todas as coisas. Deus tem os seus propósitos. E um deles aqui é punir Saul, mas é também punir Israel. Israel não vivia bons dias espirituais. É o fracasso do povo de Deus que confiou em um homem para lutar a batalha dele. Sabe como começa a história da escolha de Saul para ser rei de Israel? Começa com a nação de Israel dizendo assim para Samuel, eu não quero que Deus governe sobre nós, eu não quero ser como Deus quer, mas eu quero ter um rei igual as nações de fora têm. Um rei que lute a nossa batalha, que guerreie por nós. E Samuel, que representava o governo teocrático de Deus sobre o povo, é colocado de lado, porque o povo quer ter um rei igual as outras nações têm. O que acontece com um rei igual as outras nações? Tombou. E a glória de Israel tombou junto. Davi está mais preocupado com a glória de Israel do que com o livramento que vem para ele. Morrer Saul é bom demais para Davi, irmãos. Vamos ser sinceros. Você não aguentava mais os meus sermões aqui, dizendo, vem Saul contra Davi de novo. Imagine Davi. Davi não aguentava mais. Era anos de perseguição. Mas a glória de Deus está envolvida nisso. E Davi chora, e Davi ensina Israel a entender que quando há um fracasso dentro do povo de Deus, quando um do povo de Deus tomba, a glória de Deus está envolvida nisso. E olha como que esse amor pelo nome de Deus se espalha nesse texto. Olha lá o versículo 20.
Olha o verso 20, vamos ler? Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon. Duas cidades, Gate e Ascalon. Eram duas cidades importantes dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. E Davi está dizendo assim, ei gente, vamos dar um jeito de conter essa notícia, não deixa espalhar não. Óbvio que Davi sabe que vai espalhar. Mas Davi está dizendo, vamos conter entre nós. Não deixe contar lá para o pessoal dessa terra. E lembra, Davi está vivendo próximo de Gate. Ziclag fica um tanto quanto que próximo. Davi um tempo foi viver lá em Gate. Ele conhece os inimigos, ele está dizendo, eu não quero que os inimigos de Israel se alegrem com a derrota de Israel. O versículo de número 20 ainda vai dizer assim, ó, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Mais do que a sua torcida pela batalha de Davi e Saul, Davi entende que existe aqui os inimigos do povo de Deus e o povo de Deus. Davi vai sair vitorioso dessa história, mas o povo de Deus vai sair derrotado. O nome de Deus vai ser humilhado. Sabe o que essas filhas dos filisteus vão cantar? Hinos de louvor a Dagon, que é o Deus dos filisteus. Como nós cantamos glória, glória a Deus nas alturas que nos dá a vitória, o nosso general é Cristo. Aquelas mulheres iriam cantar dizendo, nosso general é Dagon, em nome de Dagon nós derrotamos Israel, em nome de Dagon nós derrotamos Iavé. Davi entendeu isso. Davi está dizendo, ei, o que aconteceu é para a gente fechar entre nós e chorarmos. Irmãos, nós vivemos uma época de muita exposição por causa das redes sociais. E não há nada de errado em redes sociais. Nós utilizamos para pregar o evangelho, inclusive. Essa igreja faz uso de muita rede social. Mas cuidado para que você não leve para as redes sociais o fracasso do povo de Deus. Nós não devemos nos alegrar quando a gente vê alguém ou alguma igreja que prega o verdadeiro evangelho e de repente há uma ruína, há uma queda moral. A gente não deve se alegrar com isso. A gente deve dizer mais ou menos isso aqui, não conte, não diga. Isso é tragédia, porque os filisteus vão rir disso. Já reparou como quando acontece qualquer escândalo, e acontece muitos escândalos no Brasil, no meio político, é difícil acontecer, mas de vez em quando aparece um escândalo envolvendo político. De vez em quando. E aí, quando é alguém evangélico, como que a mídia divulga? Dificilmente divulga fulano de tal. Primeiro digo, pastor fulano de tal. Porque, de certa forma, é o nome de Deus que está sendo exposto à humilhação. Davi entendeu isso. Davi está dizendo, vamos conter? A minha pergunta é, você é capaz de fazer isso? Você é capaz de pensar na glória de Deus e abrir mão das coisas que pertencem a você? Lembra, aqui era para Davi soltar foguete. Não, a glória de Deus está em jogo. Davi está chorando e lamentando, porque os filisteus saíram vitoriosos. Nós encontramos esse princípio no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, vai lidar na carta aos Coríntios com uma briga dentro da igreja. E pessoas que estavam brigando a tal ponto que queria levar o outro na justiça, já estavam levando o caso na justiça secular. Paulo diz, ei, não tem ninguém dentro de vocês aí que pode tratar da questão? Como que vocês vão expor o problema de vocês para o incrédulo? Ele vai dizer, ei, que vergonha é essa? E aí ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, não convinha que você sofresse o dano? É melhor sofrer o dano do que o nome de Deus. É isso que Davi entendeu. Lá no Antigo Testamento, Davi está ensinando o povo a chorar no meio das tragédias. Que eu e você possamos entender que a coisa mais importante da história é a glória de Deus, é o nome de Deus. Todas as vezes que o nome de Deus está sendo humilhado na boca dos incrédulos, não importa quem seja do outro lado, é hora de você chorar, é hora de você dizer, não vamos espalhar isso. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. Então a primeira lição é a importância e a preocupação com a glória de Deus. E a minha pergunta é essa, você se preocupa com a glória de Deus? Até no trato da disciplina eclesiástica,
A igreja precisa fazer com esses cuidados aqui. Cuidado! Os incrédulos não precisam vangloriar em cima disso. Mas a segunda lição que eu quero que você entenda é a opção por destacar as virtudes em vez dos defeitos. A opção por destacar as virtudes em vez dos defeitos. Davi ensina o povo a honrar aqueles que outrora abençoaram a vida. Como Davi faz isso? A partir do versículo de número 22, olha o verso 22. Davi passa a descrever algumas características de Saul e de Jonatas. Olha a primeira característica que ele exalta aí. Ele exalta as vitórias de Saul e Jonatas. Vamos ler o verso 22? Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas. Ele está dizendo, sempre que Jonatas saía para a batalha, Jonatas vencia. O arco de Jonatas era poderoso. Nunca foi assim, nunca voltou sem o sangue dos feridos, sem a gordura dos valentes. Ele está elogiando as vitórias que Jonatas teve. Mas olha mais, verso 22 ainda, nem voltou vazia a espada de Saul. Ah, gente, isso aqui é demais. O cara não está tripudiando na queda, o cara está elogiando alguma virtude que tem em Saul. É difícil achar virtude em Saul. Tente você achar virtude naquele cara, é difícil. Davi está olhando e dizendo, vamos tentar achar alguma para dizer aqui, para ensinar o povo, que tem uma. Saul era o homem que ganhava batalhas no passado. Saul não foi sempre o derrotado diante dos filisteus. Saul não foi sempre humilhado nas mãos dos inimigos. Não, Saul foi outrora instrumento de Deus para ganhar dos filisteus. Quando Saul começou o reinado, Saul venceu muitas batalhas dos filisteus. E Davi quer revivar isso na memória do povo. Davi quer deixar intacta a memória sobre quem foi Saul. A minha pergunta, você se preocupa com a imagem do outro, com a reputação do outro? Nós temos um mandamento que diz que nós não devemos dar falso testemunho. Está entre os 10 mandamentos. E a ideia desse falso testemunho é a ideia de que nós não devemos manchar o nome do outro. Fazer de tudo para preservar a honra do outro. É isso que Davi está fazendo aqui. Davi está dizendo para o povo, lembre, Saul tem defeitos, mas olhe para ele. Ele deu vitórias a você. A minha pergunta é, por causa dos erros que as pessoas cometem com você, você tem capacidade de reconhecer as virtudes que ele tem? Às vezes as pessoas erram com você, mas outrora te ajudou em muitas coisas. O que é que você propaga? Você propaga que ele só te persegue? Ou você propaga as virtudes que ele teve? Davi está propagando as virtudes. Davi não diz aqui, ele tentou me matar, ele fez isso, ele pecou contra Deus, Deus retirou o espírito dele. Tudo isso é notório, já todo mundo sabe. Davi quer conservar na memória de Israel, entender que quem tombou não é apenas um homem, é uma autoridade sobre o povo. Outrora vitorioso. Mas olha mais, Davi exalta o amor entre Saul e Jonatas. É outra coisa que Davi encontra na vida de Saul, que ele pode exaltar neste cântico, sem ser mentiroso. Porque às vezes, quando alguém morre, a gente quer elogiar e a gente mente, né? Todo mundo fica bonzinho quando morre. Não, Davi não está sendo mentiroso, não. Davi está buscando na memória elementos verdadeiros para falar de Saul e de Jonatas. Olha lá comigo o versículo de número 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Ele está dizendo, esses dois tinham uma aliança forte. E vai ler a história de Jonatas e Saul. Jonatas era o filho de Saul, mas Jonatas era o melhor amigo de Davi. Jonatas reconheceu que Davi era o homem certo, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, que Davi seria o próximo rei de Israel. E Jonatas está disposto a fazer tudo para ajudar Davi. Mas automaticamente, Jonatas passa a ter dificuldade com o pai. O pai quer matar Davi, e Jonatas quer preservar Davi. Jonatas consegue honrar esses dois princípios. É difícil isso. Jonatas
sabe que para agradar o pai, ele não pode matar Davi, não pode prejudicar Davi, não pode. Afinal de contas é um pecado, Davi é o ungido do Senhor. Mas ele pode ser leal ao pai, e ele vai ser. Ele salva Davi, preserva Davi, mas ele está do lado do pai até o fim. Ele está na batalha do lado de Saul, sabendo que Saul está desamparado da grande tropa dele, sabendo que Saul está desamparado até mesmo da bênção de Deus. Mas Jonatas sabe que ele é filho, e o mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe. E Jonatas honra Saul, sem ser conivente com o pecado de Saul. Esse é o drama, porque às vezes na tentativa de honrar, a gente desobedece a Deus. Ele não, nunca fez nada contra Davi, defendeu Davi, salvou Davi, mas lutar pelo pai contra os filisteus, isso é obrigação dele. E ele tomba numa batalha, porque ele está do lado do pai. E o texto está dizendo, Davi olha para isso e diz, eles eram unidos, eles eram pai e filhos, com dificuldades que qualquer família tem, mas cumprindo este amor profundo. Perceba, Davi está achando méritos, qualidades. Mas olha mais, Davi exalta a capacidade de Saul e Jonatas. Olha lá o versículo 23. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. As vitórias que eles tiveram. Olha lá o versículo de número 23. Saul e Jonatas, queridos amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Vamos ler agora? Eram mais fortes do que leões. Percebe qual que é o que poderia ficar na mente do povo? Saul é um fracote, morreu em campo de batalha. E está dizendo, não, Saul é como um leão, forte. Jonatas é como águia. Os dois são como águias e como leões. Ele está exaltando capacidades em Saul e Jonatas. Mas Davi faz mais. Davi dá um passo que muitas vezes nós não daríamos, que é querer que o nome do outro, que é nosso inimigo, seja reconhecido. Olha o versículo 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sob vestidos adornos de ouro. Ciúme para com o outro é muito forte. Você encontra ciúme dentro do trabalho, quando alguém cresce, e aí você fica com inveja do que os outros falam do outro. Você encontra ciúme dentro da igreja, você encontra ciúme em todo lugar. Davi está dizendo assim, ei, filha de Israel, chorem por aquele rei. Davi não tem medo que as pessoas vão chorar pelo cara que é inimigo dele. Ele está dizendo, não chorem, porque ele foi bondoso para com você durante tanto tempo. Davi não tem medo de ser o próximo rei de Israel e ver pessoas chorando por causa do rei anterior. Davi não tem o coração que Saul teve. Por que Saul criou tanta raiva para com Davi? Porque as mulheres começaram a dizer assim, ei, Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares. E aí Saul começou a ficar com inveja, começou a dizer, poxa, eles elogiam mais Davi do que a mim. Olha que diferença. Davi está dizendo, chorem pelo rei, chorem por ele vestiu vocês. Davi está ensinando algo muito lindo aqui, que você precisa aprender também a ensinar. Saiba que se você não ensinar as pessoas a honrarem aqueles que antecederam você, eles também não vão honrar a você. Davi quer que quando ele morra, as pessoas chorem por ele, mesmo que ele venha cometer alguns erros. Davi quer ensinar gratidão para essa nação. A minha pergunta é, você faz isso? Você está preocupado em ensinar as pessoas a serem gratos para com a vida daqueles que serviram antes de você? Ou você quer que as pessoas pensem em você, olhem para você, vejam as suas virtudes, e para isso você destaca os defeitos do outro? Faça isso. Ensine o seu filho a ficar vendo o defeito do seu cônjuge, na tentativa de que ele possa amá-lo mais. E você verá o seu filho vendo defeitos em você. Isso vale para todas as áreas.
Ensine você no seu trabalho ficar criando intrigas em grupos, dizendo, mas fulano é assim, fulano é aquilo outro. Pode ter certeza, você está ensinando aquela pessoa a fazer isso quando você estiver num posto de liderança. Por isso, seja você alguém que barre esse tipo de fala. Seja você alguém que saiba valorizar os méritos do outro. Não tenha problema de que o outro seja honrado. Não queira brigar com glórias do outro. Viva aquilo que Deus deu a você. Davi está dizendo, eu quero ensinar esse povo a honrar Saul. Era bem mais fácil ensinar esse povo a apedrejar Saul, a praguejar a história de Saul, a pisar na memória de Saul. Saul merece. Mas Davi está preocupado com a moral do povo de Israel. Davi está preocupado com a estrutura de nação que ele quer deixar. Por isso existe aquilo que nós chamamos muitas vezes da liturgia do cargo. Davi está ensinando não honrar Saul. Davi está ensinando a honrar aquele que é rei. E é por isso que Davi, durante muito tempo, não ousou matar Saul, tendo a chance. Porque ele dizia, como estenderei eu a mão contra o ungido do Senhor? Você é alguém assim? Saul não é nada disso. Saul dava recompensa para quem matasse Davi. Mas você não é chamado para parecer com Saul. Você não é chamado para responder Saul agindo como Saul. Você é chamado para responder um Saul da sua vida agindo como Davi. Davi está fazendo isso. Mas olha mais. Olha que Davi, a terceira lição. Então a primeira lição que nós vimos é a preocupação com a glória de Deus. Ele não quer que seja contado. Ele diz que a derrota das pessoas aqui, na verdade, foram derrotas do nome de Deus. Não quer que espalhe isso. A segunda lição foi a opção por destacar a virtude em vez dos defeitos. Davi exalta as vitórias de Saul e Jonatas. Davi exalta o amor de Saul e Jonatas. Davi exalta a capacidade de Saul e Jonatas. Davi conclama os súditos a honrarem Saul. Olha a que ponto chega isso. Se você olhar o capítulo 2, você vai ver que Saul vai consultar o Senhor e vai se tornar o rei de Israel. Olha lá o versículo de número 2, do capítulo 2. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E olha o que eles fizeram. Unge Davi como rei, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Será que aqui tem um foco de resistência ao próximo reinado? Tem um grupo de homens que foram lá, pegaram o corpo de Saul, sepultaram o corpo de Saul, e estão dizendo, Davi, agora você é o novo rei. Como Davi vai lidar com aqueles que sepultaram Saul? Versículo 5. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes, vamos ler? Bendito do Senhor sejais vós por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, ó Senhor, use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizeste. Davi não tem medo de foco de conflito. Davi está dizendo, honra aqueles que honraram o rei. E o rei é inimigo, tá? É fácil a gente fazer isso com quem é nosso amigo. Mas quem tombou era o cara que queria matar Davi. Mas eu quero olhar a terceira e última lição. A dor de quem perdeu uma pessoa amada. Até aqui você viu Davi dizendo para as filhas de Israel chorarem, prantearem, morreu o rei delas. Mas agora Davi vai abrir o coração e ele vai mostrar-se angustiado. Angustiado pela morte de Jonatas. Olha o finalzinho do versículo 25. Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Davi perdeu não apenas o inimigo dele. Davi perdeu um amigo mais precioso de todos, que era Jonatas.
O filho de Saul era o melhor amigo de Davi. Aquele que Davi diz que o amor dele era melhor do que o amor de muitas mulheres. E Davi pede que a nação chore por Saul, mas por Jonatas quem vai chorar é Davi. Davi vai dizer, estou angustiado. E Davi é poeta por excelência. Davi sabe escrever salmos como o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Davi está dizendo, eu estou angustiado. Porque tombou aquele que eu amava mais do que as próprias esposas. Um laço de fidelidade nunca visto em Israel. Jonatas era aquele que seria o próximo rei de Israel. É isso que você precisa entender. Jonatas era filho de Saul, o herói de Israel, até o dia que aparece Davi lá. Davi não é do sangue de Saul. Jonatas poderia facilmente ser o inimigo de Davi, dizendo, esse cara quer tomar o trono do meu pai e meu. Eu sou o descendente. Jonatas não faz isso. Jonatas se dobra diante de Davi. Jonatas diz para Davi assim, Davi, você será o rei em Israel. Eu serei o segundo. Eu serei aquele que depois de você é a segunda pessoa. Mas o mais importante será você. Quem é alguém que abre mão do trono por causa de uma amizade? É Jonatas. Óbvio que não é por uma amizade, é porque Davi é ungido do Senhor. E Davi perdeu esse cara. Davi perdeu o amigo da vida dele. Davi perdeu o cara que ele achava que seria o cara que sentaria com ele ao lado no trono, o primeiro-ministro de Israel, o cara que seria o cara de confiança dele. Davi perdeu ele. Davi está chorando. Davi está com o coração partido. Como você também fica com o coração partido em momentos de luto. Em momentos que você perde gente amada. Quando você olha para essa história, se tivesse tombado só Saul, estava bom, não estava? Mas, irmãos, no mundo quebrado pelo pecado, gente como Saul tomba porque plantou isso. Mas no mundo quebrado pelo pecado, gente como Jonatas tomba na mesma batalha. Não é assim? No mesmo avião caem pessoas que talvez não tivesse um grande comportamento na sociedade mesmo. Mas cai no avião onde tem as mesmas pessoas, onde tem grandes homens e mulheres de Deus. No mesmo acidente, numa bala perdida, atinge também grandes pessoas. E talvez você, eu não conheço bem a sua história, de repente você tem gente assim que no decorrer da vida tombou. E tombou de uma forma tão inusitada, tão numa hora que você não esperava. O que faz nesses momentos? Aprenda a lamentar, a abrir o coração, a dizer, a expressar. Mas quando a gente olha para tudo isso aqui, irmãos, é um sermão difícil para pregar. Esse é um texto difícil para pregar. Que talvez você olhe e diz, poxa, e o que tem aqui de esperança nessa cena tão triste, de praticamente um velório sem corpo presente? Tem algumas coisas de esperança aqui. O que é que pode ter de esperança quando parece que a glória morreu? Assim que começa, morreu a glória de Israel. Capítulo 2, verso 1, diz para nós que depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma da cidade de Judá. Respondeu o Senhor, sobe. Irmãos, a glória de Israel parecia que tinha morrido. Mas não, a glória de Israel agora que vai brilhar em Israel. Os filisteus estão comemorando a queda de Saul. Espere um pouquinho para ver o que o novo rei de Israel vai fazer com os filisteus. É no governo de Davi que o reino de Israel mais vai crescer, como nunca cresceu no governo de Saul. É debaixo da regência de Davi que filisteus vão perder como nunca perderam na história. A glória de Deus nunca morre. Nós podemos achar que a glória morreu. Nós podemos achar que a tragédia é tamanha. Mas se Deus está por detrás das coisas, Ele faz brilhar luz onde parecia que havia só trevas.
Deus é um especialista de fazer isso, porque olha para a história. Deus cria Adão e Eva, e você diz, esses são a coroa da criação, o regente da criação. De repente, num jardim maravilhoso, a glória de Israel parece que morre. Porque uma serpente ludibria seres criados à imagem de Deus. Satanás leva vantagem. A primeira guerra espiritual acontece naquele jardim, e morreu a glória de Deus, parece. Morreu coisa nenhuma. A história é muito mais bela, porque teve uma queda. A história é muito mais bela, porque o pecado entrou no mundo, porque através dessa entrada do pecado no mundo, Deus trouxe redenção na pessoa de Jesus Cristo, que você nunca conheceria coisas dele, se a glória não tivesse parecido de que tinha morrido lá no jardim. Foi porque a glória pareceu que morreu no jardim, que você conheceu o que é misericórdia, que você aprendeu o que é alguém reconciliar inimigos com ele. Mas teve outro dia que a glória parecia que tinha morrido. Foi numa sexta-feira, num monte também. Não nesse monte aqui, mas num outro monte, no Gólgota. Onde a luz do mundo que tinha vindo, que é Jesus Cristo, foi pregado na cruz. Onde no dia em que houve trevas sobre a face da terra, porque a glória parecia que tinha morrido. Mas não apenas parecia, a glória chegou a morrer. Jesus morre verdadeiramente naquela cruz. Aqueles que estão em volta dele planteiam, choram, lamentam. Não é a morte de um Saul, nem é apenas de um Jonatas, é de alguém maior do que qualquer esse, é de alguém que nunca teve pecado, do Rei dos Reis, do Criador de todas as coisas, da luz do mundo. Morreu. Mas 3 dias depois, a glória ressuscitou. Está mais viva do que nunca. E aquilo que parecia tragédia, é a vitória. Sem a sexta-feira, não tem o domingo, o dia da ressurreição. Sem aquilo que parecia ser a morte, não tem a vitória sobre a morte. Sem a queda de Saul, não tem Davi no trono. Sem a morte de Jesus, não tem perdão de pecados para você. Quem disse que a glória de Deus morre? Mas eu quero terminar lembrando dessa cena aqui de Davi chorando diante de Jonatas. E ele vai dizer no verso 27, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Por mais que Davi seja um grande lutador, você tem diante de você um homem impotente, que apenas pode chorar a morte daquele que ele tanto ama. E o que é que nós encontramos desse choro de Davi diante de Saul? Davi é alguém que vence Filisteu, até derruba Golias, até ganha de gente grande. Mas Davi não é capaz de levantar aquele que ele tanto ama. Davi não é capaz de vencer a morte. A morte tira o grande amigo de Davi. E o que Davi pode fazer é chorar. Mas o filho de Davi, que é Jesus Cristo, esse não perde para a morte em momento algum. Ele esteve também na morte de um amigo, de Lázaro. Jonas tinha morrido talvez algumas horas, a gente não sabe o tempo. Lázaro estava morto, já tinha 4 dias. E bastou Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi. Lázaro levantou, tendo estado morto durante 4 dias. Porque Jesus não é apenas um Davi que pode chorar. Jesus chorou naquele dia. Mas Jesus é maior do que Davi. Jesus é o único aqui que tem capacidade para vencer a morte. Não tem ciência capaz de fazer isso. Não tem medicamento capaz de fazer isso. Mas Cristo faz. E Cristo vai levantar os valentes dele que tombam no decorrer da história. No último dia. Não agora.
Mas quando ele voltar, todos os valentes dele que tombou, talvez algum valente que você chorou ao lado, que você queria ter levantado, Cristo vem e levanta ele. Por isso que nessa noite o que você precisa saber é se você é como Jonatas, amigo do ungido do Senhor, amigo do Cristo, do Filho de Davi. Porque se você é amigo de Jesus, ainda que você morra, você viverá. Ainda que você seja colocado num sepulcro, você ressuscitará. Porque Jesus não vai apenas chorar pela sua morte. Ele vai te dar vida e vida em abundância. Vamos orar a Deus. Deus, de fato, quando Davi assume o trono, não é do jeito que nós esperávamos. A reação não foi como nós esperávamos de um próximo rei, mas foi uma reação tão mais sábia e tão santa. Um homem acostumado com sangue é capaz de se plantear na morte do inimigo só se ele tiver um coração como o do Senhor. É por isso que o Senhor fez, ó Deus, um homem segundo o teu coração. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite nós podemos aprender a olhar para o fracasso que ronda o nosso povo. Durante a nossa peregrinação, muitos momentos vai parecer que a glória morreu, mas que nós possamos ser lembrados que nestes momentos o Senhor transforma tragédias em triunfo, como o Senhor transformou. Obrigado, Deus, porque nós somos chamados de amigos do Filho de Davi, amigos de Jesus Cristo. Obrigado porque um dia o Senhor levantará todos os valentes que tombaram no decorrer da história. O Senhor levantará Jonatas. Aquele que não pôde ser o segundo no trono de Davi, estará no reino do Filho de Davi, que é Jesus Cristo. Que nós possamos estar também, ó Deus. Neste momento que nós vamos celebrar a ceia, que nós possamos olhar e ver que naquele dia que parece que a glória morreu, a glória estava mais viva do que nunca 3 dias depois. Abençoe cada um que está aqui presente, ó Deus. Trabalhe nos nossos corações. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.